Vamos abrir nossa Bíblia, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículo 19. Glória a Deus por essa canção. É bom adorar com a igreja. Efésios capítulo 2, versículo 19. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos reunidos aqui hoje, refletindo sobre um assunto nesse mês de maio. E a temática é o que é a igreja. Efésios 2, 19, diz assim a palavra de Deus: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Repita assim comigo: família de Deus. Diga para alguém que está perto de você assim: você é família de Deus, irmão. Aleluia. Você é família de Deus, irmão. Vamos orar? Pai, na Tua presença nós estamos nesse momento. Nós queremos Te agradecer pela vida, pela saúde e pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Espírito Santo, nós já Te sentimos aqui. Nós sabemos que Tu estás presente. Nós sabemos que o Senhor preparou esses momentos para nós. Por muitas vezes nós nos esforçamos para preparar algo, mas depois nós percebemos que foi o Senhor quem preparou. Nós apontamos o alvo, que é Cristo, mas depois nós vemos que o Senhor apontou o alvo, que era nós. Nós somos os alvos de Ti, Senhor. O Senhor nos alcançou, nos atingiu. Pai, nessa noite nós queremos aprender de Ti. Estamos reunidos como uma família e queremos meditar na Tua palavra. Pedimos o auxílio do Teu Espírito Santo, para que traga clareza aos nossos olhos, para que nós possamos ter o discernimento, a consciência do que realmente o Senhor quer nos ensinar. Que as Tuas verdades sejam impressas em nós hoje, que as sementes da verdade sejam lançadas em nós. Então nós estamos abertos, aptos, atentos aos detalhes, aos sussurros. Fala ao nosso espírito uma vez mais, segundo o Teu querer, que haja batismo, renovo, restauração, curas, milagres, que haja salvação no nosso meio. Tudo aquilo que a Tua palavra promete. Eis nós aqui, Senhor. Faz a Tua vontade. Amém. Amém. Tome teu assento, por gentileza, meu irmão, minha irmã. Glorificando o Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós estamos falando sobre a igreja. E semana passada nós entramos nesse assunto. Quem estava aqui semana passada? Foi feito um aparato geral e as principais diferenças entre a igreja, organismo e organização. Nós falamos a respeito do termo igreja no grego, também a importância da igreja. E o foco principal da quarta-feira passada foi destacar as principais diferenças entre a igreja como organização e a igreja como organismo. Depois disso, nós falamos a respeito das expressões bíblicas que remetem à igreja. E uma das expressões que a Bíblia utiliza, um dos símbolos que a Bíblia utiliza para falar a respeito da igreja, nós vamos falar hoje. A palavra igreja é uma das expressões no meio cristão mais confundidas por nós. Cada um tem um conceito do que de fato é a igreja para cada um. Cada um tem as suas verdades sobre o que é a igreja e sobre a sua experiência. Mas nós, diante da Bíblia, não temos opinião. Diante da Bíblia, nós nos debruçamos e abrimos mão das nossas opiniões para entender o que é a verdade de Deus. O mundo vive pelas suas próprias opiniões. E o mundo tem a capacidade de achar que cada um tem a sua verdade. E cada um pode seguir uma verdade do jeito que quiser. Mas nós somos o povo que crê numa verdade. E a partir desta verdade, nós podemos então discernir todo o resto.
que a Bíblia não é só um livro de regras, um manual para que a gente tenha uma vida plena, uma vida saudável apenas. A Bíblia, ela é completa em todos os sentidos. Ela nos mostra a origem do universo. A Bíblia nos mostra como viver, nos comportar aqui na terra. Ela mostra toda a história do Deus que veio buscar de volta os seus filhos que se perderam. E vai mostrando também o futuro, para onde nós estamos indo. Então, quem somos, da onde viemos e para onde vamos. Está na Bíblia Sagrada. É um livro completo de manual, de fé e prática. A Bíblia é um livro de princípios. E também é o livro que apresenta a Jesus. Se eu usar a Bíblia apenas como princípios, ou apenas para pegar princípios, aprender princípios, eu vou ser alguém abençoado, que a Bíblia ensina como ganhar dinheiro, como fazer negócios, como ter bons relacionamentos, como ser um bom pai, como ser um bom marido, como ser um bom líder. E se eu pegar esses princípios na Bíblia, eu vou ter uma vida vitoriosa. Mas se eu não encontrar Jesus, eu vou, com essa vida vitoriosa, lançar a minha alma no inferno. E então Jesus, ele me salva. Agora, se eu apenas também encontrar na Bíblia Jesus, me relacionar com Ele, mas não observar os seus princípios, eu vou ter uma vida com Jesus, uma vida eterna garantida, que após essa vida terrena, essa passagem terrena, eu estarei na eternidade com Ele. Porém, nesta terra, eu vou ter que aceitar a ideia de ter uma vida que talvez não seria o ideal que Deus tenha sonhado, porque Ele deixou os seus princípios, para que a gente, salvo em Cristo agora, possa viver uma vida vitoriosa. E uma das coisas que Deus deixa para a humanidade é a igreja. A igreja é esse lugar. Nós chamamos de lugar a igreja, né? E de fato vai ser muito difícil nós tirarmos essas expressões. Dizer que a igreja não é um lugar é muito difícil. Mas aos poucos nós vamos entendendo que não é apenas um lugar. A expressão que nós lemos aqui em Efésios 2,19 fala a respeito de família. O apóstolo Paulo está dizendo: vocês são família de Deus. Então a igreja não é um lugar para frequentar, a igreja é uma família para pertencer. Isso diz respeito a uma cosmovisão bíblica do que é a igreja, porque senão nós vamos fazer uma grande confusão. Se eu entender que a igreja é um lugar para ir, para frequentar, o que é comum, né? É muito comum nós dizemos assim: qual igreja que você frequenta? Olha, eu frequento tal igreja. Qual igreja que você frequenta? E a gente entende que isso é para distinguir qual é a instituição que nós estamos filiados. E faz parte porque, por mais que sejamos um organismo divino, estamos dentro de uma organização. E essas distinções são importantes para denotar as tribos, as culturas. E ao perguntar, por exemplo, qual instituição você faz parte, alguma pessoa já imagina mais ou menos como é que funciona. Porém, muitas dessas imaginações estão muito aquém do que realmente é. Há pessoas que nunca pisaram dentro da Assembleia de Deus, da nossa instituição, por conta de uma experiência do passado. E essa experiência do passado foi com a mesma instituição. E o organismo vivo estava lá, mas não estava só o organismo vivo. Dentro de uma instituição tem o organismo vivo e tem aqueles que estão ao redor, que eles não entram no organismo vivo. Eles fazem parte da instituição, mas não fazem parte do organismo. Que há duas pessoas que usam o nome de Jesus: aquelas que Jesus usa elas e aquelas que usam o seu nome. E há pessoas que estão no mesmo ambiente, às vezes, na mesma instituição, que elas utilizam o nome de Jesus. E um dia vão chegar diante de Jesus e vão dizer: ó, eu utilizei o seu nome. Ele vai dizer: mas eu não lhe conheci. Você fazia parte de uma instituição terrena, mas não estava dentro do organismo, dentro do meu reino. Assim, outras pessoas não são aquelas que apenas usam o nome de Jesus, mas são usadas por Jesus. Falamos na quarta-feira passada a respeito dessa principal diferenciação, porque o nosso propósito não é só entrar numa instituição. Nosso propósito é entrar dentro do reino de Deus.
viver as verdades do reino de Deus, fazer parte do organismo divino, que se move dentro das instituições, que se move no nosso meio. E eu preciso questionar se eu faço parte da igreja de Cristo, porque se você é membro da Assembleia de Deus, já está no papel. Agora, se você faz parte da igreja de Cristo, aí já é uma outra conversa, porque para eu entrar numa instituição, eu posso enganar a muitos. Eu posso entrar numa água de batismo e posso dizer, batizei, e aquilo foi um banho de água. Ou eu posso ir no batismo representar simbolicamente e publicamente o que já aconteceu dentro de mim. Mergulhei em Jesus e Ele me fez uma nova criatura. Então, nessa diferenciação de instituição, organização e organismo, nós podemos enxergar a igreja como um lugar, e não há problema, desde que nós avancemos e vamos entendendo coisas mais profundas. Quando eu enxergo a igreja como um lugar, eu deixo as coisas que uma igreja faz, ou que um povo de Deus faz, para esse lugar. E existe muito dualismo entre nós. O que é dualismo? Duas vidas. Pessoas que têm duas vidas. Elas têm uma vida dentro do templo e uma outra vida fora dele. Elas têm uma postura dentro de um lugar e outra postura fora dele. Elas têm um nível de conversa dentro de um lugar e um outro nível de conversa fora dele. Elas chamam de propósito de Deus o que elas fazem dentro do lugar, mas não chamam de propósito de Deus o que fazem fora. Elas conseguem chamar de ministério assumir um microfone e não conseguem chamar de ministério a sua mesa. Elas fazem uma diferenciação, como se existisse dois mundos. Um mundo para que eu seja alguém aqui e lá fora eu sou outra coisa. Eu tenho uma vida espiritual e uma vida secular. Uma vida, um trabalho espiritual e um trabalho secular. E eu vim dizer para os irmãos que não existe isso. Não existe uma vida, não existe duas vidas. Não existe uma vida espiritual e uma vida secular. Um trabalho espiritual e um trabalho secular. O meu trabalho, ele é mais espiritual do que você imagina. Outra coisa que as pessoas cometem muito, esse erro, é achar que fazer coisas para Deus é quando você está dentro de uma instituição. E quando você faz para fora, você faz por você mesmo. E essa é a grande verdade. Isso é tudo que o inimigo quer que a gente acredite. Que aqui a gente trabalha para Deus, que lá fora a gente trabalha por dinheiro. Não, irmão. Lá fora eu não trabalho por dinheiro, eu trabalho para Deus também. E quem ganha salário para fazer algo que envolve a instituição, é Deus que paga o salário dele. Mas quem ganha salário trabalhando para um patrão, é Deus que paga o salário dele também. Uma vez eu ouvi alguém dizendo assim: eu abandonei o trabalho para viver para Deus. Você vivia para quem antes? Antes quem me pagava era a empresa, agora quem me paga é Deus. Não. O dinheiro pode até passar pela mão do meu chefe, mas quem me paga ainda é Deus. Então não existe duas vidas. Nós não estamos numa experiência de vida terrena com momentos espirituais. Não. Nós estamos numa experiência de vida espiritual num tempo de vida terrena. Porque se dentro de mim tem mais coisas eternas do que terrenas, nós somos uma tricotomia, corpo, alma e espírito. Só o corpo que vai perecer, a alma e o espírito são eternos. Eu sou mais eterno do que terreno. Então nós somos mais espirituais do que terrenos. Nós não somos seres carnais vivendo experiências espirituais. Nós somos seres espirituais que estamos tendo uma passagem carnal, uma passagem terrena, uma passagem humana. Então eu começo a entender as coisas um pouco diferente. Eu olho para a igreja já não como um lugar para que eu exerça meu ministério. Não. A sua família é o seu ministério, o seu casamento é o seu ministério, a sua empresa é o seu ministério, seus funcionários são o seu ministério, seus clientes são o seu ministério. Como é que nós podemos ter compaixão de alguém quando estamos dentro da igreja e abraçar alguém, e quando eu viro para lá eu começo a ter ódio do mundo? E eu trato as pessoas que eu atendo como se fossem meras pessoas que vão me dar dinheiro.
Ao invés de entender que Deus me deu um campo missionário para alcançar pessoas para Jesus. Não importa se eles vieram comprar e eu vender, o que importa é que eu estou cheio do Espírito Santo e eu não separo essas coisas. Eu não vou viver um ministério dentro de um templo e aqui fora viver para mim mesmo ou correr atrás de mamon. Não, meu Deus ainda é Jesus em todos os lugares que eu piso. Só que quando eu olho para a igreja, então, muitos acreditam que a igreja é esse lugar de retenção, onde nós estamos simplesmente lutando para botar o máximo possível de pessoas dentro da igreja. Irmãos, depois nós vamos falar a respeito do aspecto corpo, né, que é quarta-feira, a gente vai mergulhar um pouquinho mais sobre isso. Mas a igreja não é só um lugar de retenção, onde eu procuro pessoas para entrar apenas. Não, porque o propósito não é entrar na igreja, o propósito é ser igreja. Os irmãos estão aí? Então, se a proposta não é entrar na igreja, e sim ser igreja, não é sobre um prédio, não é sobre entrar aqui dentro. Se é para mim me tornar a igreja de Cristo, eu não vou me tornar a igreja de Cristo só porque eu entrei num lugar onde Cristo é confessado. Eu não me torno o corpo de Cristo, o templo do Espírito, eu não me torno a família de Deus só porque eu entrei num lugar. Você não se torna a família de alguém só porque visitou a casa. Quando você vai visitar uma família, e a pessoa diz assim: nossa, você é como um parente nosso, é muito bom receber você aqui, mas você não faz parte da família agora só porque você visitou, jantou junto, comeu um lanche junto, sorriu junto, chorou junto. Quando eu olho para a igreja com aspecto de família, é uma conversa um pouco mais profunda. Não é só entrar, não é só me filiar, não é só dar meu nome. Então eu preciso olhar para a igreja como o que de fato ela é. E a Bíblia diz que ela é família, nós somos família de Deus. Então, eu vou pegar alguns pontos aqui, irmãos, que são um pouquinho polêmicos, mas eu gostaria que você pedisse ao Espírito Santo que Ele te desse discernimento para não confundir as coisas, não distorcer nada. E vou lhe pedir todo o bom senso que o Espírito Santo pode te dar hoje, para você classificar as coisas de forma organizada, espiritualmente na sua mente, para que a gente entenda o que o Espírito Santo quer nos mostrar, que é essa mudança de mentalidade, a mudança da forma de enxergar. Hoje, minha oração é que o Espírito Santo coloque os óculos dele. Não, óculos eu acho que é coisa da gente, né? Eu vou pedir para que ele restaure a sua visão, para que a gente possa enxergar como Deus enxerga, amém? Vamos lá então. Se eu entendo a igreja como uma família, eu não saio da igreja. Eu não tenho como sair da igreja, irmão. Diga para mim, você tem como sair da sua família porque você não concorda com alguma coisa? Você pode se afastar, você pode não se posicionar como alguém da família, mas não tem como sair. Se a igreja é família, não tem como sair. Me ajuda a pregar, irmão. Diga para alguém que está do seu lado aí, você está preso, irmão. Depois que você foi adotado, você está preso em nome da graça. Amém? Não é da lei, né? É da graça. Porque família você não pode deixar de ser. Eu não posso desfazer. Eu posso me afastar. Eu posso fugir. Eu posso me distanciar. Não dá para. Família é isso. Família você briga, você discute. Família você xinga, você chora, mas depois você volta. Você sabe que é o que você é. Então não há motivos para sair da igreja. Vamos lá. Trocar denominação não deve ser algo tão banal como muitos fazem. E aqui eu vou pegar em vários aspectos. O primeiro aspecto que eu quero pegar é puxando para esse lado, depois eu vou puxar para o outro. Para esse lado das pessoas que vêm trocando de ministério. Como se fosse trocar de casaco. Não pode ser tão banal assim. Se é uma família, você não pode. Já imaginou, irmão, você te convidarem para uma festa de aniversário lá numa família. Aí você vai lá no aniversário da família, você é o único da outra que não tem o meu sobrenome. Aí você entra lá e lá tem tudo. É um aniversário assim que é uma coisa incrível. Uma família que tem tudo que a sua não tem. Sorriso, alegria, todo mundo se ama, todo mundo se abraça, se presenteia. É uma coisa incrível, você fala, gostei. Eu acho que eu vou vir para cá. Aí você pega e manda um recado para seu pai, para sua mãe, para sua família, diz, seguinte, visitei aqui uma família muito boa, me receberam muito bem, tem umas coisas a mais aqui, tem uma casa maior, tem mais gente, eles são muito queridos, então eu vou trocar de família, estou trocando de família. Tem como fazer isso, irmão?
Tem como... Me ajuda, irmão, tem como não? Então não é tão simples assim. Como uma família saudável, você senta e conversa. Quando há um problema, você senta e conversa. Mas faz tempo que eu não resolvo o problema com o ciclano. É porque faz tempo que você não conversa. Mas eu tentei conversar, mas tenta conversar de novo. Porque família é assim, você não deixa de ser. Você pode dizer, ele é o tio que eu não gosto, mas ele ainda é meu tio. Então a pergunta que fica, quer dizer que eu não devo sair de nenhuma denominação? Nenhuma instituição? Quer dizer que eu não devo trocar de nenhuma instituição, de uma organização? Não, isso não significa isso também. Porque existe um momento que os filhos são separados das famílias. Quando é que alguém de fora da família retira os filhos da família? Quando há abuso. Então o conselho tutelar, que é um órgão que cuida dos filhos abusados, machucados, invade a casa e tira dos braços dos pais um filho que está sendo abusado. Então existem muitos lugares que se chamam de igreja, mas é um lugar de abuso. Há lugares que existe abuso ministerial, existe abuso financeiro, existem muitos lugares, a gente não pode negar isso. Gente ostentando, fazendo estardalhaço com a igreja, abusando da fé das pessoas, vendendo coisas ungidas. Existe muito isso. Existe abuso em outros sentidos, psicológicos, líderes que não deixam ninguém crescer. Uma vez eu estava no Pará e um pastor teve que afastar uma líder lá, e ele estava no telefone na minha frente falando com a líder. E aí eu disse assim, e eu vi a conversa, eu disse, pastor, está tudo bem? Ele disse, não, eu tive que afastar uma liderança agora aqui, porque a menina foi comprar um carro e a líder queria escolher a cor. E ela comprou um carro de uma cor, e a líder disse, não, você não pode comprar essa cor que é muito ruim. A gente deu risada na hora, porque é uma situação meio bizarra, mas era uma liderança da igreja dele, que queria dominar, controlar a vida da pessoa. Existe abuso, sim, em lugares que se chamam de igreja. E é difícil falar isso para alguns, porque essas coisas são muito delicadas para falar numa igreja. Irmãos, mas é necessário falar isso. Quando a gente fica negando que existe problema nas igrejas, a gente fica, por muitas vezes, sofrendo junto. Tomando nas costas, chicoteada aí na internet, por causa de igrejas que são horríveis. Um povo que está ali reunido em torno de próprio interesse. Líderes que estão trabalhando para si próprios. E aí nós estamos sofrendo a semana inteira aí por causa de, às vezes, desconfiança, descrédito daqueles que são amados por nós, que tem lideranças que os ama, eles estão desprezando, deixando de dar crédito por conta de gente má. Essa sempre foi a história da humanidade, os bons sempre pagam pelos maus. Mas é interessante que a gente saiba disso. Existe um momento que dá para trocar de família, quando existe abuso, coisas fora do que uma família deve fazer. Então, quando trocar uma denominação, é para deixar de ser transformado, você não deveria trocar de denominação. Porque uma instituição, organização, por mais que a instituição seja algo humano, foi dali que você fez vínculo familiar de igreja. E o ideal é que todos entendam que se é uma família, se tem um vínculo de igreja, se nós somos a família de Cristo, eu deveria ficar para ser transformado e não sair para não ser transformado. Há muitas pessoas que trocam de denominação porque é a forma mais bonita de fugir de Deus. Quando foram confrontadas no seu erro, porque é isso que uma família faz. Por que tem briga quando a família se reúne? Porque a família corrige um outro. Um lugar ausente de conflito é um lugar ausente de confiança. Nós só conflitamos com quem confiamos, e é na família que as maiores brigas vão acontecer, porque é onde existe mais amor. Em qualquer outro lugar que você errar, as pessoas vão fazer piada e virar as costas. Numa família que se ama, alguém vai olhar no seu olho e dizer, está errado.
Numa igreja que não é saudável, ninguém corrige ninguém. Mas numa igreja saudável, curada, tem gente que ama dizendo: eu não vou deixar você ficar nesse pecado, eu vou te ajudar a sair daí. Só que daí quando alguém faz, usado por Deus, olha só, usado por Deus, porque até hoje a pessoa continua no pecado, achando que está abalando, mas aí tem um irmão ali, um irmão em Cristo, né, que está cheio do Espírito Santo, dizendo assim: hoje eu vou dar uma graça para ir lá abraçar e dizer: eu vou te ajudar a sair dessa. Aí o irmão chega e fala: irmão, você está em pecado, você está errado. A pessoa pega, ó. Quem que usou o irmão para falar com ela? Deus. De quem ela está fugindo? Deus. Aí, para não dizer: estou fugindo de Deus, não quero mexer com o meu pecado, não quero ser transformado, não quero ser restituído. Não, eu discordo de algumas coisas, fui para outro ministério. Então, trocar de denominação, trocar de família, trocar de convivência, não é o problema. O problema é quando eu estou trocando de denominação para não trocar de atitude. Vocês estão aí, meus irmãos? Dá um glória aí, o crente pentecostal. Silêncio. Não tem problema trocar de denominação. O problema é quando eu estou trocando para fugir de Deus, para não ter que trocar as minhas atitudes, para não ter que corrigir, para não ter que lidar com o meu pecado. Eu deveria odiar o meu pecado tanto quanto meu pastor odeia. Eu deveria odiar o meu pecado tanto quanto o obreiro odeia o meu pecado. Mas não, o obreiro odeia meu pecado, eu amo ele. O pastor odeia meu pecado, ele quer arrancar de mim para que eu tenha uma vida vitoriosa, mas eu amo o meu pecado. Aí quando ele fala do meu pecado, ele toca no meu Deus. Trocar de denominação, meu Deus, qual foi a língua estranha aqui? Trocar de denominação, às vezes é só a forma mais bonita que as pessoas encontram para sair da igreja de Cristo. Porque há muitas pessoas que trocam, ou o que elas dizem: eu vou trocar de denominação, e elas saem do convívio familiar de uma igreja saudável e vão para uma igreja que eles vão frequentar uma vez por mês, para dizer que continua evangélico. O evangélico, sabe qual é o evangélico? Aquele que está no IBGE. No IBGE tem a pesquisa dos evangélicos lá, e diz que o Brasil está cada vez ficando com mais evangélico, que não sei de quantos 5 ou 10 anos, nós seremos mais de 60%, 70% da população. Mas o crime continua subindo, o vício continua subindo, a depressão continua subindo, o suicídio continua subindo. O evangélico de IBGE é aquele que dá o nome na instituição, mas ele não vive como igreja, ele não se relaciona como igreja, ele não deixa o Espírito Santo trabalhar nele, ele não deixa Deus falar com ele. Quando Deus fala, ele não obedece. Nós não estamos na terra para estar na lista do IBGE. Eu estou na terra para estar no livro da vida, irmão, para estar na lista do livro da vida. Jesus, quando nós chegarmos na presença dele, ele não vai ver o IBGE para ver se eu era evangélico, ele vai ver se eu tinha o Espírito Santo dentro de mim. Então, existe como trocar de denominação sem sair da igreja de Cristo? Mas é claro que sim. Primeiro, se seu motivo não é mágoa ou ferida com alguém, isso se cura ficando, não saindo. Quer trocar de denominação, irmão? Cura todas as suas feridas antes, com todas as pessoas que ficaram, depois você sai feliz da vida. Senão você está saindo da igreja de Cristo. Os irmãos estão entendendo até aqui? Estão entendendo até aqui? Para você não trocar de denominação. Eu quero trocar de igreja, a igreja eu acho melhor do que essa aqui. Você pode fazer, mas não saia da igreja de Cristo. E para você não sair da igreja de Cristo, certifique-se de que isso não é motivo de mágoa, de rancor por alguém, porque isso se cura ficando e não saindo. Segundo, seu motivo não é porque você quis não ser tratado. Se o motivo não é porque você não quis ser tratado, você já foi tratado, está tudo certo. Terceiro, tem como trocar de denominação sem sair da igreja de Cristo? Tem, desde que não seja porque você não concorda, porque não há problema nenhum você discordar. Eu não concordo com o irmão, eu não concordo com o pastor. Irmão, eu também não, tem vezes que eu não concordo com o irmão. E se você vai sair porque não concorda, me leva junto, porque eu também não concordo com um monte de coisa que eu vejo.
Mas não é sobre concordar. O problema não é quando eu discordo do irmão ou do pastor. O problema é quando o pastor discorda da Bíblia. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Eu saí de lá porque eu não concordava com o pastor. Você pode estar em pecado até hoje. Conserta a tua vida. Se você percebe que o ambiente, a liderança não concorda com a Bíblia, já é uma outra conversa, irmão. Aí você tem que ficar num lugar mais perto da sua Bíblia. Antigamente nós dizíamos assim, ó, procura uma igreja mais próxima de você. Hoje a gente diz assim, ó, procura uma igreja mais perto da Bíblia. Amém? Se a Bíblia é um livro completo, nós temos que cuidar porque tem igreja que só pega uma parte. E você vai viver um evangelho incompleto. Então procura uma igreja mais perto da Bíblia. Mas como é que eu vou saber qual é a igreja mais perto da Bíblia? Conhecendo a Bíblia. Então eu conheço a Bíblia para eu ter um filtro do Espírito, para não fazer bobagem com os meus impulsos. Aí eu vou num lugar que mais concorda com a Bíblia, e a partir desse momento que eu entendi que esse lugar concorda mais com a Bíblia, acabou, se eu concordo ou não, não importa, eu fico. Porque exatamente se esse lugar está mais perto da Bíblia do que eu, se eu discordar, melhor, porque é o sinal de que Deus está tratando algo em mim. Eu entendo que o que está sendo falado é a Bíblia, e isso eu estou incomodado com o quê? Com o que eu não concordo ou com a Bíblia? Porque se eu estou incomodado com a Bíblia, eu deveria ficar bem quietinho e dizer, deixa Deus trabalhar na minha vida, Espírito Santo, trabalha, tem coisa em mim que está entrando em colapso, eu estou ficando suando frio, tem coisa me incomodando, tem o meu ego está sendo ferido, mas a Bíblia está entrando em mim, a palavra de Deus está entrando em mim. Irmão, quando Jesus vem, Ele toca onde tem qualquer Deus, qualquer ídolo no seu coração. Eu vou citar aqui rapidamente a passagem do jovem rico. O jovem rico chegou, o que eu faço para dar a vida eterna? Guardo os mandamentos, mas eu guardo. Então vende as coisas, me segue e está tudo certo. Em nenhuma outra ocasião Jesus pediu para vender as coisas. Ninguém teve como pré-requisito vender as coisas, irmãos. Nenhum dos discípulos, Pedro, João, Tiago, André, Filipe, nenhum deles tiveram que vender uma vara de pescar, não tiveram que vender nada para seguir Jesus. Mas aquele rapaz, Jesus olhou para ele e viu o coração dele, falou, vende as coisas. Agora preste bem atenção no que eu vou dizer. Se vocês prestarem bem atenção, vocês vão entender, irmão, em nome de Jesus. Quando Jesus vem, Ele toca naquilo que a gente ama. Jesus vai tocar naquilo que você ama, se não for Ele. Jesus vai tocar naquilo que você adora. E por muitas vezes nós estamos sendo feridos na igreja, sendo tocados, a gente está uma pregação e parece que estão passando mal. Tem gente que acha que aqui é um lugar, um spa, né? Que só pode vir para se sentir bem. Aí não vai aguentar também, porque não é. E aqui é um lugar que você tem culto, você vai se sentir mal, irmão. Se eu não me engano, era Paul Washer, que uma das suas mensagens, as pessoas se agarravam nos bancos. Então, tem mensagens que vão ofender você, mas elas não estão ofendendo você, elas estão ofendendo o seu pecado, elas estão ofendendo o seu orgulho. Ah, me senti ferido, então foi orgulho, porque ninguém pode ferir um orgulho que não existe. E por muitas vezes a mensagem vem, irmão, a gente sai daqui todo esgolepado, as costas estão vermelhas, não foi uma pregação, foi uma surra. E não tem gente que pega rivalidade com o pregador, ele acha que o pregador está sabendo da vida dele. Irmão, você perdeu o juízo, irmão. É o Espírito Santo que sabe da sua vida, foi Ele que viu o seu ego, foi Ele que viu o seu ídolo, e Ele está batendo nele. Ele tocou numa coisa que eu não queria que ele tocasse. Não fui eu que toquei, irmão, foi o Espírito Santo que tocou. Eu nem fazia ideia, nem faço ideia. Eu não tenho como saber, mas o Espírito Santo sabe aquilo que está te roubando dele. O Espírito Santo sabe aquilo que você ama e já devia ter largado. O Espírito Santo sabe. Então não é sobre concordar ou discordar. Por muitas vezes eu vou discordar do meu irmão, mas eu preciso permanecer com o meu irmão, porque muitas vezes o motivo da minha discordância é o meu pecado. Às vezes o motivo da minha discordância é o meu pecado.
Às vezes eu sou tão orgulhoso e religioso que eu discordo do irmão que se solta mais, que faz um barulho a mais, faz um negócio a mais, e eu discordo daquilo. Mas se eu permaneço, o Espírito Santo trabalha em mim. Se eu saio, eu continuo igual. Mas se eu fico perto dele, eu vou conhecer o coração dele, principalmente a história dele. Irmão e irmã que me ouvem, você não consegue ter ranço de ninguém que você conhece a história. Você não consegue ter raiva de ninguém que você conhece a história. Sente e pergunte a sua história. Você vai passar a amar as pessoas. Todas as pessoas têm uma história. Mas daí, eu não concordo com aquele irmão lá, aquele irmão é rabugento, aquele outro é muito barulhento, aquele ali vive dando risada, aquele ali fala muito alto, eu não concordo, eu discordo, eu concordo dos jovens, eu discordo dos adolescentes, eu concordo com os mais velhinhos, eu discordo, eu concordo, eu discordo. Tem gente que fica o dia inteiro assim. Ele vive numa vida que ele tem que, a cabeça dele, eu acho que tem que agradar ele. E muitas vezes o motivo da pessoa te desagradar, ela está apontando o seu próprio pecado, inclusive esse de ficar falando e medindo os outros. Deixa o irmão barulhento ser barulhento, deixa o silencioso ser silencioso. Não é porque você é barulhento que o silencioso está errado, não é porque você é silencioso que o barulhento está errado, não é porque você não gosta de bater palma que quem bate palma está errado, não é porque você bate palma que quem não bateu está errado, não é porque você gosta de vestir a roupa assim que quem não veste assim está errado. Aí nós saímos às vezes dos lugares que Deus quer nos tratar. Irmão, pasmem os senhores, tem gente que já teve um monte de filho, os filhos cresceram, agora eles cresceram, quer ter criança, eles não podem ter criança na igreja. Tem uns irmãos que ficam umas caras, parece que é um demônio que está na criança. Uma criança fazendo bagunça. Cadê o pai dessa criança? Como se a criança fosse adulta, que ela não pudesse errar. Por mais que tivesse, tem pai, tem mãe, tem polícia, tem tudo em volta da criança, não adianta, criança é criança. Criança é criança, ela vai fazer bobagem. Olha só, subiram lá em cima, meu Deus, que inferno, que demoninho. Tem uns irmãos profeta do mal. Em nome de Jesus, aqui em Tupã não tem, não é aqui, essas coisas eu vejo em outro lugar. Aleluia. Tem gente que esquece que tem criança em casa. Não, porque o jovem faz uma barulheira. Meu irmão, só fecha o olhinho um pouquinho, lembra de quando você era jovem. Que a barulheira que você fazia era dentro de uma boate. Não, os jovens passam do horário, não passa do horário. Não, você começou a cumprir horário faz 10 anos, irmão. Passou 40 anos sem ter horário para dormir. E agora está vendo um jovem que passa do horário e fica incomodado. E o jovem agora com os velhinhos também. Não, porque a irmã vem aqui falando não sei o quê. Onde é esse velho? Velho. Você vai ficar velho também, querida. Você vai ficar velho também. Um dia você vai estar querendo fazer, achar que sabe, não sabe. Plante as boas sementes quando você é jovem, para você colher a sua velhice. Honre para que você receba de volta o que o Senhor tem para você também. Respeite a terra que você pisa. Quando Moisés chegou na frente de Deus, na sarça ardente, ele falou: tira a sandália, a terra que você pisa é santa. Hoje eu tenho 33 anos, estou pregando nesse lugar aqui, mas por esse lugar aqui pisaram homens. Nesse mesmo altar aqui, homens gastaram a sua vida pregando nessa igreja. Homens gastaram a sua vida, perderam famílias. São 63 anos essa igreja tem só de emancipação. Se fosse feita de fundação, tem mais de 80 e poucos anos. Quem sou eu para chegar aqui agora desprezando os velhos, os mais velhos? Quem sou eu, quem é você para chegar aqui? Tira as sandálias do pé, esse lugar que você pisa é santo. Você senta aí, Pedro, hoje. Mas há 3 anos atrás, 4 anos atrás, estava a Mariazinha sentando aí. E na época da pandemia, Pedro, na época da pandemia, um monte de crente de 30, 40 anos tinha medo de vir na igreja. A Mariazinha tinha quase 80 anos, estava aqui sentada. Se tinha 10 para botar no culto, nós fazíamos a lista de 10. Se ela esquecer de botar o nome, ela dizia: vai ter que ter 11, porque eu não vou faltar ao culto. Os crentes tudo medroso em casa, passavam álcool gel até na alma. E ela dizendo: eu vou no culto. E ai de quem chegasse na Mariazinha para dar soquinho. Se chegasse com um soquinho aí, que ela dava um soco. Ela esticava a mão e dizia: paz do Senhor, irmão.
Aí nós chegamos aqui todo arrogante agora, todo soberbo. Não, porque os mais velhos ficaram para trás. Ficaram para trás coisa nenhuma. O que ficou para trás foi o seu orgulho, o seu ego. O Espírito Santo continuou fazendo, mas ele fez no passado. Mas agora, os mais velhos também esquecem de onde vieram. Então, essa coisa de a gente olhar para a igreja como um lugar de todo mundo se fazer de outra coisa que não é. A igreja não é um lugar para eu me fazer, vai vestir um personagem. Eu vou na frente do espelho agora antes do culto para vestir uma caricatura, para chegar aqui e fingir que sei quem eu sou. Aqui não é um lugar apenas para eu me fazer de que eu não sou. Aqui é um lugar para ser família, para ser igreja, para amar quem é mais velho, para amar quem é mais novo, para suportar uns aos outros, até que eles estejam em Deus. Então, se você não concorda, me leva junto, irmão. Eu não concordo com um monte de coisa, mas eu fiquei para ver, aleluia. Eu não concordo com o seu pecado, mas eu fiquei para ver Deus transformar ele. Eu não concordo com a falha do jovem, com a falha da irmã. Eu não concordo com a irmã que é fofoqueira. Eu não concordo com um monte de coisa, mas eu fico aqui para ver, porque eu sei que Jesus que transformou a minha vida pode transformar cada um segundo a sua vontade. E por último, se você quer trocar de denominação, pode trocar, mas certifique-se de que você saiu com despedida, com honra, honrando todos que te abençoaram por todo o tempo que esteve presente, entendendo que todos permanecem sendo seus irmãos em Cristo. Quer trocar de denominação? Faz, irmão, fica à vontade. Não existe nada na Bíblia que diga que você tem que ficar numa organização, desde que você saia com a porta aberta, coração puro, sarado, porque se você não sair sarado, você vai sair sangrando, e pessoas sangrando, elas são inférteis. E por que nós estamos pregando isso? É só para que você entenda, irmão, que não é sobre trocar de placa de denominação, não é sobre saber de qual ministério, qual denominação você é sobre entender se eu faço parte da noiva, se eu estou dentro do reino de Deus. Eu estou nas bordas, falando em nome de Jesus, mas longe do dono da família. É na família da fé que haverá representações dos papéis de uma família saudável, onde através do ensino e referências, a sua família real, a sua família de casa será abençoada, e você virá com ela para servir a outras famílias da mesma forma, se cumprindo a promessa de Deus a Abraão em nós: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A igreja está cercada de representações. O que Deus quer fazer mesmo é abençoar a sua família lá, irmão. Para que você seja o melhor pai, o melhor marido, a melhor esposa, a melhor mãe, o melhor filho, o melhor irmão, lá na sua casa. E aí você aprende aqui, porque aqui não é só uma família biológica de sangue, mas é uma família da fé. Então, através da palavra de Deus, que é o livro desta família, você vai organizando a sua família em casa. Aí depois que Deus vai estruturando a sua família em casa, você vem com ela toda para servir aqui e para ser referência para as outras. Aleluia. Aleluia. É claro que é óbvio que se aqui houver pessoas que nas suas famílias biológicas há disfunção de papéis, nós vamos ter dificuldade de ver a representação desses papéis aqui na família da fé. Presta atenção no que eu estou dizendo. Se na sua casa o pai não faz o papel de pai como a Bíblia manda, não como ele acha que é, que cada um faz o que quer, mas dentro da palavra de Deus, nós vamos ensinar como você vai ser pai pela palavra de Deus. E se na sua casa você não tem um pai que cumpra o seu papel com a palavra de Deus, você vai ter dificuldade de lidar com o cuidado paterno dentro da igreja. Se na sua casa você tem dificuldade, a sua mãe não cumpre um papel que uma mãe bíblica cumpre, você vai ter dificuldade de ter cuidado materno dentro da igreja também. Aquelas pessoas que vão como mãe cuidar de você, ministerialmente e espiritualmente, para alimentar sua fé, para nutrir sua fé. Lembra dos papéis da mãe que domingo passado eu estava pregando? Gerar, proteger, nutrir, enviar e interceder.
Esse é o papel bíblico de uma mãe. A mãe, ela vai lá, gera. Então a mãe não é só quem gera, ela gera, mas não é só quem gera. Depois, é a que protege, é a que cria o espaço bem protegido na vulnerabilidade do bebê, porque ele é limitado em capacidade. A mãe protege. Depois, a mãe nutre. Aí quando fala de nutrição, fala de alimento físico, fala de alimento para a alma, fala de alimento espiritual. E depois a mãe envia, ela prepara o caminho, ela faz como a águia, ela faz o ninho com os espinhos para fora. Quando os filhos estão crescendo, ela vira os espinhos para dentro, ela começa a tirar as penugens, para que ela seja também ali o lugar, aquele ninho, agora vira um aeroporto. Ela diz o seguinte: vocês vão crescer, agora eu vou enviar vocês. E por último ela intercede, por mais que ela envie, ela está sempre ligada em oração, em orientação, em palavras. Esse é o papel de uma mãe. E isso serve para a vida espiritual, serve para a vida emocional, relacional, profissional, o que você quiser. Se na sua casa a sua mãe não cumpre esse papel, se na sua casa a sua mãe é narcisista, ela está só usando você para cumprir os planos dela, você vai ter dificuldade de chegar na igreja e acreditar que tem aqui mães espirituais de verdade, que vão te amar de verdade, pelo que você é de verdade. Se na sua casa todo mundo te ama pela sua performance, pelo que você faz, você vai ter dificuldade de entender o que é alguém que te ama pelo que você é. É comum isso, meus irmãos. É por isso que nós, pais, precisamos, ao cumprir um papel bíblico de paternidade, é olhar no olho do filho e dizer que ele é amado pelo que ele é. E de que todo o sofrimento que a gente por vezes provoca nele, não é para que ele seja amado por nós, mas para que ele saiba lidar nesse mundo mal. Eu disse na palestra para as mães lá na Casa da Cultura ontem, e eu disse para o meu filho de meio-dia. Eu estava no meio-dia, meu filho estava preocupado porque ele queria fazer algumas coisas na escola, e os amigos estavam rejeitando ele, porque ele não era tão bom. Aí eu olhei para ele na mesa e falei: filho, você pode ser o mais ruim de todos, eu vou te amar de qualquer jeito. Eu te amo pelo que você é. Você pode tirar 5, eu vou te amar. Se você tirar 10, eu vou te amar. Nem se você tirar 10, eu vou te amar mais. E nem se você tirar 5, eu vou te amar menos. O meu amor por você é igual, porque eu amo você pelo que você é. Antes de você nascer, eu já dizia que eu te amava. Eu te amo pelo que você é. Só que o mundo não é assim. No mundo não é assim. Então quando o pai te cobra para você fazer o tema, para você se dedicar, para você se esforçar, não é para você ser amado por mim, querido. Quando o pai te cobra performance, dedicação, estudo, meditação, para de brincar para fazer as coisas, não é porque eu estou botando isso como condição para a aprovação do meu amor, porque tem gente que está até hoje correndo atrás da aprovação da mãe e do pai. Eu disse: não, filho, não é isso, eu estou te ensinando porque a vida, as pessoas não vão te amar pelo que você é, até que alguém realmente decida te amar dessa forma, até que alguém olhe nos teus olhos e diga: não importa se você acertar ou errar, eu vou te amar. Mas enquanto as pessoas não decidirem dessa forma, elas vão olhar para aquilo que você faz, então o pai vai te preparar para esse mundo mal. Os irmãos estão entendendo? Mas agora responda para mim: quantos pais fazem isso? Quantas mães fazem? Isso que eu fiz, que eu falei agora é coisa básica que a gente aprende na palavra de Deus. Quantos pais olham no olho do filho e falam: não importa o que você fizer, eu vou te amar do mesmo jeito. Aí você chega na igreja, e aí aqui é uma grande família. Aí alguém vai olhar para você com um sorriso e dizer: eu te amo. Você vai fazer assim. Aí tem um irmão mais velho, que ele tem um cuidado paterno, ele vai chegar e vai dizer: ei, meu filhão, vem cá, deixa eu te ajudar a lidar com isso aí. A pessoa vai ficar assim: o que esse cara quer? Porque as experiências nossas terrenas, elas podem estar atrapalhando a gente viver esse convívio real, curado, puro. E quando Deus nos traz para a igreja, nós somos norteados pela palavra, nós começamos a amar as pessoas aqui dentro de forma simbólica, conforme cada um no seu papel. A Bíblia diz assim: trate as irmãs da sua idade como se fossem suas irmãs, as mais novas como filhas, as mais velhas como mães. Trate os irmãos mais novos como irmãos mais novos, como filhos, os da mesma idade como irmãos, os mais velhos como pais. Trate-os assim. Aí a gente vai aprendendo no tratamento, e onde é que isso vai refletir, irmãos? Vocês estão aí, irmãos? Onde é que isso vai refletir? Na casa. Se eu consigo chegar aqui e tratar o irmão Voltaire como um pai com amor, como é que eu vou chegar em casa e vou desprezar o meu pai? A não ser que eu pense como eu no começo da mensagem lá, que alguns pensam que tem uma vida aqui, outra em casa.
Porque se eu entender que não tem vida aqui e vida lá em casa, eu vou amar o irmão aqui, e vou chegar em casa, olhar para o meu irmão, eu vou amar meu irmão também. Eu vou amar a irmã mais velha aqui, eu vou amar a minha avó. Aleluia. E de repente a minha avó, que eu tinha um ranço dela, que ela só batia em mim. Eu chego no dia do aniversário dela, e eu olho para ela com uma compaixão. Por quê? Porque eu aprendi a amar pessoas mais velhas. Na igreja. Meus filhos cresceram, mas agora a igreja está cheia de criança, é um monte de filhos dos outros. Mas não, peraí. Se a Bíblia diz que os mais novos são como meus filhos, eu já começo a olhar ele com um olhar de filho. Amar ele de filho. De repente eu estou onde? Num almoço de parentes, e tem um monte de sobrinho, e lá eu estou aprendendo a amar eles também. E à medida que eu aprendo a amar eles também, eu ensino a amar aqui dentro. E à medida que Deus cura a minha família, eu trago a minha família vem curada para ser referência para outros. E assim as famílias da terra vão sendo abençoadas pela igreja. Olha o que 1 Timóteo capítulo 5, versículo 1 diz. 1 Timóteo 5, 1. Coisa linda o que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo é um jovem pastor. Estava ouvindo os conselhos de Timóteo, de Paulo. Olha o que Paulo escreve. Não repreendas asperamente um ancião, mas admoesta-o como pai. Olha, admoestar é ensinar. Ensina os moços como a irmãos. As mulheres idosas como as mães. As moças como irmãs, em toda a pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Não repreendas asperamente um ancião. Olha só, tratar com respeito, com amor, com dedicação. A gente vai entendendo dentro da igreja como Deus sempre quis que nós fizéssemos em casa, irmãos. Quem teve essa educação de casa, já está tudo fácil para tratar aqui dentro, já está entendendo mais ou menos. Só que alguns estiveram dentro de casa e só conseguem ter dentro de casa. Aí na igreja aquele amor transborda, porque antes eu só conseguia amar a velhinha e a minha avó. Agora eu começo a aprender em Cristo a amar todas as velhinhas. Antes eu só conseguia amar a criança, mas o meu filho, os filhos dos outros eu tenho pânico. Não, agora em Cristo, o amor de Cristo me faz amar todas as crianças. O amor de Cristo em mim me faz amar pessoas como se fossem da minha família, mesmo não sendo. Aleluia. É que quando elas descem nessa água aqui, e elas levantam dizendo, eu sou uma nova criatura, e elas chamam o meu pai do céu de pai, virou meu irmão, virou minha família agora. João capítulo 19, versículo 26. João 19, 26. A mãe biológica de Jesus, a Maria, chega lá. Jesus estava ensinando, e ela chega e diz, e alguém diz, olha ali a mãe dele, olha lá, ó. Jesus vendo ali sua mãe, 19, 26 de João, e que o discípulo a quem ele amava, João, estava presente, disse à sua mãe, perdão, essa passagem fala da cruz. Quando Maria estava lá embaixo, olhando para Jesus morto, morrendo, Jesus diz assim, mulher, olha João ali, eis aí o teu filho. Ele fala, João, eis aí a tua mãe. Olha, o filho de Maria estava morrendo, mas disse assim, mãe, você pode ter outros como filhos. Ele olha para o seu irmão e fala, não, você não perdeu, você trate ela como mãe agora. Dá para nós viver como família. Mateus 12, 46. E Jesus falando ainda à multidão, eis que estava ali fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar. Eles estavam esperando para falar, irmãos. Os biológicos estavam ali dizendo, nós queremos falar com Jesus. E disse-lhe alguém, eis está ali fora tua mãe e teus irmãos, e querem falar-te, Jesus. Ele, porém, respondeu, disse ao que falara, quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse, eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A igreja é uma família. Agora, é tão complicado para uma pessoa que acha que a igreja é um lugar,
entender que a igreja é uma família, porque algumas pessoas elas vêm para um lugar, mas elas não querem relação com ninguém. Elas não querem conhecer a vida de ninguém, não querem se envolver com ninguém, não querem se incomodar com ninguém. Tem gente que faz o seguinte: eu já me incomodo demais com meus parentes, eu já me incomodo demais com a minha família biológica, eu não vou ficar me incomodando com os crentes da igreja também agora. Sendo que na incomodação que você teria na igreja, Deus te daria as ferramentas para lidar com os seus problemas familiares. E que a maioria dos problemas familiares que você tem são falta de ferramentas, falta de sabedoria, discernimento, que Deus te daria ao servir os outros aqui dentro. Não. Você está entendendo, irmão, o que Deus está falando hoje? Você tem um problema com um parente ruim, de repente aparece um ruim na igreja também. Aí você fala: já estou lidando com um ruim lá, vou lidar com outro ruim aqui dentro. E Deus fala assim: exatamente isso. Serve esse ruim aqui, aleluia. Serve esse crente demorado para se converter aqui, que Deus vai te dar a unção que você precisa, a sabedoria que você precisa. Aqui dentro vai te dar as ferramentas que você precisa. Quando você olhar para aquele ruim lá, você vai dizer: nem é tão ruim assim. E por último, eu quero ler 1 Coríntios capítulo 4, versículo 14. Se você acha difícil lidar com seus filhos biológicos, experimente pegar um filho do outro, que só vai incomodar e não é seu, biologicamente. Aleluia. Aí Deus vai te tratando, vai nos tratando, vai nos dando ferramentas. A igreja é uma grande família, irmão. 1 Coríntios 4,14 diz assim: eu não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. O apóstolo Paulo estava dizendo: vocês são meus filhos amados, porque ainda que tivesseis 1000 tutores em Cristo, não terias contudo muitos pais, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é o meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino a cada igreja. Mas alguns andam ensoberbecidos, como se não houvessem de ir ter convosco. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: mesmo que vocês tivessem muitos tutores, vocês não teriam muitos pais. Nós temos um pai só. Mas o meu cuidado para você é como de pai. Vocês são meus filhos, e porque eu amo vocês como meus filhos, eu enviei um filho meu. Olha que coisa linda essa relação de Paulo com Timóteo. Timóteo chamava ele de pai, ele chamava Timóteo de filho. Essas relações vão curando a gente. Tem gente que não chama o pai de casa de pai mais. Não tem, a relação está ferida, está estranha, está uma coisa estranha. Os papéis estão invertidos. De repente você vai para a igreja e começa a olhar para um e para o outro. Não é para você fingir que não existe a sua casa, é para você aprender aquele amor, aquele tipo de amor, e aprender como se amar. Porque se você não recebeu o amor do pai como deveria ter recebido, aqui você pode aprender a como amar como um pai. E depois, quando você for ter os seus próprios filhos, você já soube amar dessa forma. Então, eu vou aqui destacar, para nós encerrar esta palavra hoje, 8 principais marcas de uma igreja família. Notem que esta pregação não é para que eu fique apontando para o outro. Irmãos, não existe nenhuma pregação para apontar para o outro. Mas essa aqui ainda mais. Para não olhar para o outro e dizer: esse ali acha que a igreja é uma religião, esse aqui acha que a igreja não sei o quê. Não é para isso. É para que eu olhe para dentro de mim e veja se de fato eu sou igreja, se eu estou enxergando a igreja como ela é. Então, o primeiro ponto de uma igreja que entende que é uma família, é o sentimento de pertencimento e identidade. As pessoas não são apenas membros, mas filhos e filhas de Deus e irmãs em Cristo. Irmãos, por mais que nosso tratamento seja como pais, vamos lá, eu trato o mais novo como se fosse pai dele, o mais velho como se fosse meu pai, nós somos irmãos. Os irmãos estão entendendo? Nós temos o mesmo pai e todo mundo é irmão. A gente se chama pastor para cá, pastor para lá, e reverendo e não sei o quê, e só título, mas a gente não pode esquecer que nós temos um pai e que diante desse pai nós somos só irmãos. Irmãos. Tá, mas se diz que eu posso olhar, tem que olhar as irmãs como filhas, sim. Como é que uma irmã mais velha olha para a irmã mais nova? Como é que é o tratamento de uma irmã mais velha com a mais nova? Como se fosse a mãe.
Quando a mãe sai, a mais velha assume o papel. O mais velho assume o papel do mais novo. Então é como pais, como mães e como filhos, mas todos são irmãos. Há uma cultura de acolhimento numa igreja com essa marca de pertencimento e identidade. Há uma cultura de acolhimento. Todos são bem-vindos, respeitados e chamados pelo nome. Há uma valorização do sentimento de casa, onde cada um encontra o espaço e o significado para a sua caminhada. Na família espiritual, ninguém deve andar sozinho. Segundo ponto, como marca de uma família, uma igreja família, relacionamentos são intencionais e discipulado é relacional. Então não são relacionamentos que venham a partir de uma ligação biológica, mas é por uma intencionalidade. Eu me relaciono de forma intencional. Eu não me aproximo de quem está próximo, eu me aproximo de quem está longe. Quem está próximo eu não preciso fazer esforço, ele já está próximo, eu preciso buscar o que está longe. Então dentro da igreja eu tenho 4 amigos que estão bem próximos, mas tenho 4 que estão muito longe. Então eu vou me esforçar para alcançar os de perto? Não, já estão perto. Eu vou pegar os de perto e vou para trás dos longe. É intencional, porque você é família do mesmo jeito.